Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, convidamos você a conhecer a fascinante trajetória de São Bento de Núrcia, uma das figuras mais notáveis e inspiradoras da Igreja Católica. Reconhecido como o pai do monasticismo ocidental, São Bento dedicou sua vida a Deus e à formação de comunidades que buscavam viver em harmonia e oração. Desde jovem, ele demonstrou uma profunda devoção espiritual, enfrentando diversos desafios e tribulações que ajudaram a moldar sua missão de transformar vidas. Sua história é um relato não apenas de santidade, mas também um espelho das necessidades espirituais e sociais de seu tempo. A vida de São Bento é repleta de eventos extraordinários e ensinamentos profundos, incluindo a redação da famosa Regra de São Bento, que orientou inúmeras comunidades religiosas ao longo dos séculos. Esta regra não apenas delineou princípios de vida monástica, mas estabeleceu um modelo de organização comunitária que poderia ser aplicado em diferentes contextos. Sua busca por uma vida equilibrada entre oração e trabalho, assim como seu compromisso com a vida comunitária, continua a tocar e inspirar corações ao redor do mundo. Esse equilíbrio entre oração e trabalho é um ensinamento que ressoa em muitos nos dias de hoje, quando o ritmo frenético da vida pode desviar nosso foco do espiritual. Neste vídeo, vamos explorar sua trajetória desde suas origens em Núrcia até a fundação do mosteiro em Montecassino e o legado espiritual que deixou. Observaremos como a vida e os ensinamentos de São Bento moldaram não apenas o cristianismo, mas também diversos aspectos da cultura e da civilização ocidental. Prepare-se para uma emocionante jornada pela vida de um homem que se firmou como um ícone de fé, dedicação e comunidade, e que continua a ser uma fonte de inspiração para aqueles que buscam uma vida de significado. Fique conosco enquanto desvendamos a inspiradora história de São Bento, e como sua devoção transcendeu o tempo, inspirando pessoas através das gerações. Antes de começarmos, verifique se você está inscrito no nosso canal para não perder os próximos vídeos com conteúdos interessantes sobre diversos santos e temas relacionados à espiritualidade. Sua inscrição é essencial para o crescimento do canal e para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos a mais pessoas. São Bento nasceu por volta do ano 480 d.C. em Núrcia, atualmente chamada Nórcia, uma cidade pitoresca situada na encantadora região da Umbria, na Itália. Nórcia é famosa por suas colinas verdejantes e seus vilarejos charmosos, além de uma rica herança cultural que remonta à época dos etruscos e romanos. A cidade se destaca não apenas pela sua beleza natural, mas também por sua deliciosa gastronomia, especialmente pela produção de trufas e presuntos artesanais. Esta região, marcada por uma paisagem idílica, também proporcionava um ambiente propício para a reflexão e o retiro espiritual, o que seria fundamental na formação de Bento. Bento nasceu em uma família nobre romana, o que lhe proporcionou um ambiente que valorizava a educação, a cultura e a ética. Seu pai, frequentemente identificado como Eugênio, ocupava uma posição de destaque na sociedade, enquanto sua mãe, identificada em algumas tradições como Abigail, também possuía raízes nobres. Essa educação privilegiada proporcionou a Bento uma sólida formação e o preparou para uma vida de reflexão e espiritualidade, que se desdobraria mais tarde, preparando o terreno para sua futura influência na Igreja. Desde jovem, Bento demonstrou uma inclinação pelos estudos e pela vida virtuosa, buscando sempre um caminho que o levasse a Deus. Ele tinha pelo menos uma irmã, Santa Escolástica, que assim como ele, dedicou-se à vida religiosa e é lembrada como fundadora da Ordem Benedictina Feminina. Escolástica se estabeleceu no mosteiro próximo ao de seu irmão, em Plombariola, uma localidade que também possui uma rica herança cultural e religiosa. Essa região é conhecida por sua beleza rural e tranquilidade, oferecendo um ambiente propício para a vida monástica. Ela viveu de acordo com a regra de São Bento,
contribuindo para a expansão do monasticismo na época e mostrando como os ensinamentos de seu irmão também se aplicavam a mulheres em busca de uma vida espiritual. Enquanto isso, Bento buscava genuinamente a Deus e sonhava em criar uma estrutura espiritual que ressoasse através dos séculos. A turbulência imperante na época, como o declínio do Império Romano e as invasões bárbaras, influenciou seu caminho espiritual. O ambiente de incertezas moldou profundamente sua visão de mundo e o motivou a procurar um estilo de vida que o aliviasse das preocupações mundanas. Em meio a guerras e crises sociais, sua visão de uma comunidade monástica se tornou uma resposta prática e espiritual. Após receber sua educação em Roma, onde se deparou com a vida de excessos e superficialidade, um contraste marcante com os valores que desejava abraçar, decidiu se retirar para uma caverna em Subiaco, uma cidade comuna localizada na região do Lácio, na Itália, cerca de 70 quilômetros de Roma. A escolha de Subiaco não foi por acaso, essa localidade já era conhecida por sua beleza e tranquilidade, ideais para a meditação e o encontro com o divino. Ali, ele buscou uma vida de oração e dedicação total a Deus, vivendo como eremita por aproximadamente 3 anos. Durante esse período de solidão e contemplação, Bento se dedicou intensamente à reflexão espiritual e à prática de autodisciplina, renunciando a prazeres e distrações para buscar uma vida mais simples e próxima de Deus, longe das tentações do mundo. Seu estilo de vida simples e seu comprometimento rigoroso atraíram a atenção de muitos, que o viam como uma fonte de orientação e inspiração em sua busca pela santidade. Esses 3 anos eremíticos foram cruciais para moldar sua espiritualidade, e relatos de milagres começaram a surgir, consolidando sua imagem como um homem de Deus. Durante sua vida em Subiaco, Bento também estabeleceu pequenos mosteiros, aos quais seus discípulos se juntavam. Ele enfrentou várias tentações e provações, que não foram apenas lutas internas, mas também oportunidades de crescimento. Apesar do desejo de abandonar sua busca espiritual, Bento, movido por um profundo senso de propósito e determinação, superou esses desafios. O ato de confrontar e superar adversidades tornou-se um tema central na regra que ele mais tarde redigiria, caracterizando a dedicação e a força que todos os monges deveriam cultivar. Com o crescente interesse por seu estilo de vida, Bento percebeu a necessidade de uma estrutura formal e começou a estabelecer normas que eventualmente se tornariam a base da regra que ele escreveria. Sua habilidade em organizar e liderar esses grupos foi crucial para a formação da vida monástica ocidental, e, a partir de sua experiência em Subiaco, ele fundou vários mosteiros. A primeira comunidade formal que ele estabeleceu foi em Monte Cassino, um local de indescritível beleza natural, erguido na colina que se tornaria um símbolo da vida monástica beneditina. A fundação de Monte Cassino foi um marco não apenas na vida de Bento, mas na história do cristianismo, pois seu mosteiro se tornaria modelo para futuras instituições monásticas por toda a Europa. Esta fundação também representou um novo começo, onde os primeiros monges viam no trabalho e na oração um caminho para a redenção e a comunhão com Deus. Em Monte Cassino, Bento formulou a regra de São Bento, que se tornaria a espinha dorsal da espiritualidade beneditina, oferecendo diretrizes claras para a vida monástica. Ele definiu que os monges deveriam viver de acordo com os pilares de obediência, estabilidade e conversão da vida, princípios que permanecem centrais na espiritualidade beneditina até hoje. Essa regra constituía um documento inédito que mesclava práticas espirituais de rigor com a necessidade de uma vida comunitária saudável, algo revolucionário para a sua época. Bento desejava que a vida comunitária que promovia fosse radicalmente diferente do individualismo que caracterizava a sociedade. Ele enfatizou a importância da disciplina, mas também da compaixão e solidariedade, propondo um estilo de vida que favorecesse o apoio mútuo e a responsabilidade coletiva. A regra ressaltava a presença de Cristo na vida do próximo e no acolhimento aos visitantes,
reforçando que a hospitalidade e o cuidado eram fundamentais na vida monástica. Os monges eram encorajados a viver juntos em harmonia, respeitando-se mutuamente e compartilhando suas posses. Essa vida comunitária se tornou um espaço sagrado para o crescimento espiritual, onde os monges poderiam se apoiar uns aos outros. A comunidade então se tornava o lugar de vivência da espiritualidade, onde a alegria e a tristeza eram compartilhadas, refletindo uma verdadeira família unida por um mesmo ideal. A regra de São Bento é um rico conjunto de orientações escritas por ele no século VI, direcionadas a ajudar os monges a viverem em comunidade de maneira harmoniosa. Funciona como um manual abrangente que enfatiza a importância da oração, do trabalho e da convivência entre os membros da comunidade monástica. A regra sublinha que a oração é essencial para a vida espiritual, funcionando como a respiração da alma, e estabelece que o trabalho deve ser realizado com um propósito claro, refletindo a cooperação e o espírito fraternal. Bento destacou que, através do trabalho, os monges poderiam servir a Deus enquanto contribuíam para o bem-estar da comunidade, mostrando que cada tarefa, por mais simples que fosse, poderia ser uma forma de adoração. Um exemplo disso é a prática do Opus Dei, que refere-se ao trabalho e à oração, elementos que os monges interagem diariamente. Além disso, ele ressaltou a importância do silêncio, da tranquilidade e da meditação na vida monástica, conscientes de que essas práticas proporcionam um espaço para a reflexão pessoal e uma conexão mais profunda com Deus. Esse anseio por momentos de serenidade se tornou uma busca em um mundo saturado de barulho e distrações, inspirando muitos a se reconectarem com seus sentimentos e a buscar a presença divina em suas vidas. A regra encoraja a prática da reflexão pessoal e do autocrescimento, orientando os monges a se dedicarem à formação espiritual contínua e à busca por uma vida em sintonia com os ensinamentos de Cristo. Assim, esse conjunto de diretrizes serve não apenas para a vida no mosteiro, como também como uma fonte de inspiração para todos que desejam viver de maneira mais significativa e ética. Um dos aspectos centrais da regra é a oração. Bento prescreve um ritmo de oração que deve se entrelaçar com a rotina diária dos monges, estabelecendo a liturgia das horas, que organiza a oração em momentos específicos do dia, promovendo um equilíbrio entre o trabalho e a adoração. Essa prática de oração coletiva nutre a espiritualidade individual e cria um senso de unidade entre os monges. A estrutura da liturgia ajuda a manter uma conexão contínua com Deus, mostrando que a vida espiritual deve permear todas as ações diárias, e não ser relegada a momentos específicos. Essa abordagem não apenas fortalece a vida espiritual dos monges, mas também oferece um senso de estrutura, disciplina e propósito. Ao reservar tempos específicos para a oração, os monges integram a espiritualidade nas atividades cotidianas, reforçando sua ligação com Deus e a comunidade. Dessa forma, a regra de São Bento se configura como uma abordagem abrangente, destacando a importância da oração, do trabalho, da convivência, da obediência e da hospitalidade. No mosteiro, os monges deviam se dedicar a práticas que garantissem a sobrevivência da comunidade, como agricultura, criação de animais e produção artesanal de bens indispensáveis. A partilha de recursos era comum entre eles, promovendo o autocontrole e a humildade. Bento estabeleceu estruturas que asseguravam a igualdade entre os membros da ordem, insistindo que todos fossem tratados com dignidade e respeito, além de encorajá-los a praticar a caridade e a hospitalidade, não apenas com visitantes, mas entre si. A regra enfatiza a necessidade de acolher os necessitados e os perdidos, refletindo a bondade de Cristo. Os relatos sobre milagres associados a São Bento começaram a surgir logo após sua morte, solidificando sua importância na Igreja. Ele é celebrado por realizar curas milagrosas e inspirar coragem e proteção. Um dos milagres mais conhecidos é a história de um monge que tentou envenená-lo. Ao perceber a traição, Bento, em um ato de fé, abençoou o cálice envenenado,
que se quebrou em 1000 pedaços, livrando-o do veneno. Outro relato famoso envolve um viajante acolhido por irmãos monges que o ajudaram com comida e abrigo. Ao partir, o peregrino deixou uma bênção e, segundo a crença, havia sido um espírito amaldiçoado que, sob a proteção de São Bento, encontrou alívio e paz. As histórias de milagres ajudaram a estabelecer um forte impulso devocional, conferindo a Bento uma reputação imbatível como um intercessor poderoso. Após sua morte em 21 de março de 543, a influência de Bento se expandiu exponencialmente. Ele se tornou um santo venerado por diferentes camadas sociais, inspirando devoção em reis e camponeses. O culto a São Bento se espalhou rapidamente pela Europa, com muitos mosteiros sendo dedicados a ele na França, Alemanha e Inglaterra ao longo dos séculos seguintes. A vida e os milagres de São Bento tornaram-se um incentivo para a devoção popular, expressa em orações e novenas que refletem a fé que ele inspirou. A Ordem Beneditina, que emergiu dos ensinamentos de São Bento, continuou a disseminar seus ideais ao longo dos séculos, influenciando a espiritualidade cristã e a cultura ocidental. O legado de São Bento vai muito além dos muros dos mosteiros. Seu modelo de vida monástica foi fundamental para a formação de uma civilização cristã durante a Idade Média e o Renascimento. Os mosteiros não apenas funcionaram como lugares de oração, mas também se tornaram centros de aprendizado, saúde e agricultura, desempenhando um papel vital no desenvolvimento cultural e social dessa época. Através de suas práticas e conhecimento, eles ajudaram a moldar os alicerces da sociedade ocidental. Durante os tempos de crise e incertezas, os mosteiros funcionaram como refúgios e centros de estabilidade para muitas comunidades. Seu enfoque em valores comunitários e na busca do sagrado preparou as bases para o que mais tarde se chamaria de humanismo na Europa, promovendo educação e cultura. Os mosteiros beneditinos, com suas academias e escolas, foram essenciais na preservação da herança intelectual da antiguidade clássica, transcrevendo e traduzindo obras que poderiam ter sido perdidas. São Bento se tornou um modelo para líderes, educadores e pastores, inspirando figuras como Santo Agostinho e São Francisco de Assis, que mesmo seguindo tradições diferentes, encontraram inspiração nos princípios beneditinos. Nos tempos modernos, a regra de São Bento continua a ser uma fonte de inspiração para aqueles que buscam uma espiritualidade mais profunda e significativa. Com a crescente alienação na sociedade contemporânea, muitos têm se voltado para a vida monástica como forma de buscar propósito e uma conexão mais profunda com Deus e com os outros. As experiências de retiro espiritual e a vida comunitária têm recebido a atenção de pessoas em busca de um refúgio temporário da agitação moderna. Muitos mosteiros têm aberto suas portas a todos que desejam experimentar um estilo de vida mais equilibrado, onde a oração, o trabalho e a reflexão caminham juntos. Esse movimento por uma vida contemplativa tem ganhado impulso em um mundo saturado de informações e distrações, levando muitos a reencontrar um ritmo que prioriza o espiritual. Além disso, o exemplo de São Bento é frequentemente citado em círculos educacionais e na promoção do bem-estar psicológico. Práticas holísticas que incorporam meditação e simplicidade estão em alta, promovendo um estilo de vida que busca equilíbrio e um estado mental saudável. Muitas empresas têm implementado iniciativas de bem-estar que ecoam os valores beneditinos, destacando a importância de criar comunidades de apoio no ambiente de trabalho. A vida monástica idealizada por São Bento reflete a necessidade humana básica de comunidade e pertencimento. O desejo de se reconectar com os outros se tornou uma prioridade para muitos, que buscam entender e aplicar seus ensinamentos nas vidas diárias. Testemunhos de transformação surgem das experiências de retiros, inspirando indivíduos a reavaliar prioridades e redescobrir a importância da espiritualidade no cotidiano, um aspecto central da regra beneditina.
Para muitos, o ato de parar, refletir e cultivar uma vida espiritual consistente se tornou não apenas necessário, mas essencial. Embora São Bento não tenha vivido diretamente em Portugal, sua influência permeou a história do país desde os primeiros séculos da cristianização da Península Ibérica. A regra de São Bento foi introduzida em mosteiros que começaram a surgir em solo português, especialmente a partir do século XII, com a crescente presença da Ordem Beneditina. Os mosteiros beneditinos em Portugal desempenharam um papel crucial na preservação da cultura e da educação durante a Idade Média. Eles se tornaram centros de aprendizado, onde manuscritos foram copiados e a arte e o conhecimento da época foram cultivados e preservados. Um exemplo emblemático é o Mosteiro de Alcobaça, fundado em 1153, que se tornou um dos mais importantes mosteiros beneditinos do país, símbolo da arquitetura gótica e do desenvolvimento cultural. Idealizado por religiosos inspirados na regra de São Bento, o Mosteiro de Alcobaça não apenas ofereceu um espaço para a vida monástica, mas também se tornou um centro de poder e influência na sociedade. Com o tempo, os monges de Alcobaça desempenharam um papel vital na educação e na formação espiritual de muitos, ajudando a moldar a identidade cultural portuguesa. Outros mosteiros, como o Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, e o Mosteiro de Tavira, também ilustram a disseminação dos valores beneditinos. A influência de São Bento e de sua regra ajudou a estabelecer uma interconexão entre os mosteiros, promovendo uma cultura de espiritualidade, arte e conhecimento. Esses locais foram significativos na história de Portugal, e serviram também como refúgios espirituais em tempos de crise e guerra. Assim, o culto a São Bento se manifestou em festividades populares e celebrações em várias regiões, onde os fiéis buscam sua intercessão. A devoção a ele é particularmente forte em áreas como o Alentejo, onde a tradição de festas em sua honra envolve ritmos, danças e celebrações que unem as comunidades. A imagem de São Bento, frequentemente retratada segurando uma cruz e um cálice, simboliza o papel do monge como portador de esperança e fé. Sua presença nas celebrações, bem como a invocação de sua proteção, revela a importância contínua de sua figura na vida espiritual dos portugueses. Essas histórias demonstram como a espiritualidade beneditina se entrelaça com a cultura local e as tradições familiares, criando laços fortes que perduram ao longo das gerações. Hoje, o beneditismo continua a ser uma força vital na vida espiritual e cultural em diversas sociedades. Os princípios de acolhimento e hospitalidade, centrais nos ensinamentos de Bento, refletem-se nas comunidades que valorizam a solidariedade e o apoio mútuo. Os mosteiros permanecem abertos, promovendo retiros e experiências espirituais, que permitem a pessoas de todas as idades se conectarem com suas tradições e buscarem um caminho de reflexão. Muitas comunidades são incentivadas a se reunir em momentos de oração e celebração, unindo-se nas festividades que honram a figura de São Bento. Ao refletirmos sobre a vida de São Bento e sua profunda influência, percebemos como seus ensinamentos se entrelaçam com a espiritualidade e a cultura contemporâneas. Sua mensagem de oração, trabalho e vida comunitária continua a inspirar muitos que buscam pacificação e harmonia, evidenciando que seus valores estão mais vivos do que nunca. O legado de São Bento não apenas moldou a história da Igreja, mas também teve um impacto duradouro na sociedade. Essa herança testemunha que a busca pela espiritualidade e pelo bem-estar do próximo é uma jornada atemporal. Por isso, é importante que a vida e a obra de São Bento nos chamem a trilhar um caminho de amor e compaixão. Seus ensinamentos sobre a importância da vida em comunidade, da oração e do trabalho ressoam além dos mosteiros, impactando a vida de todos nós e lembrando que cada momento é uma oportunidade valiosa para servir e amar. Ao considerarmos a vida de São Bento, podemos nos perguntar: como podemos integrar oração, trabalho significativo e um senso de comunidade em nossas vidas?
Que passos práticos podemos adotar para imitar seu exemplo no cotidiano? Essas reflexões podem guiar nossa caminhada espiritual. Se você deseja ver um vídeo sobre a vida de outro santo ou um tema relacionado à espiritualidade que tenha curiosidade, deixe sua sugestão nos comentários. Faremos um vídeo especialmente para você. Sua opinião é muito importante, e estamos ansiosos para saber quais temas você gostaria de explorar. Gratidão por assistir. Que a vida e a obra de São Bento nos inspirem a buscar uma existência cheia de propósito, harmonia e compromisso com o bem-estar de todos ao nosso redor. Que possamos nos esforçar para fazer de cada ação uma forma de louvor a Deus e de buscar a paz em nossas vidas.